A paz do Senhor Jesus. Mais um vídeo de leitura, releitura. Louvado seja Deus. Nós agora estamos no livro de Eclesiastes, estamos no capítulo 2. Estou muito alegre, meu coração está alegre, estou muito feliz por estar realizando esse vídeo, né? E Deus tem falado tremendamente, né? O Espírito Santo, Ele nos instrui, nos ensina, né? E eu louvo o nome do Senhor porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de cada detalhe, Ele cuida de tudo, né? O título deste capítulo, que é o capítulo 2, o título está escrito: Os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Verdadeiramente, nós estamos mais certos do que nunca de que os prazeres e as riquezas não trazem a felicidade, porque por um momento pode até trazer aquela alegria, aquela felicidade, né, momentânea. Alegria não, porque a alegria ela é permanente e é em Deus. Traz aquela felicidade momentânea, né, traz aquele prazer momentâneo, né, mas depois vem aquele vazio, né. Verdadeiramente quem pode preencher o vazio dos nossos corações é o Senhor. Eu gostaria desde já pedir que você deixe seu like, não deixe de dar o like e se inscreva no canal. Você que tem dificuldade, não sabe dar like, pede para algum filho, neto, amigo, qualquer pessoa, amados, para poder estar dando os likes nos vídeos que você já assistiu, né? E também estar compartilhando, para se inscrever no canal, né? Tem um botão escrito inscreva-se, né? Que você tem que clicar, né? Porque eu preciso que o canal seja impulsionado. O canal ele está subindo muito devagar. Eu preciso que ele seja impulsionado, né? Eu preciso que ele seja sempre está lá, né? Quando você entra no YouTube já esteja sendo sugestão para você, né? E muitos chegam pra mim e falam: olha, assim que eu abro o YouTube, ligo a televisão, boto no YouTube, eu ligo o celular, tá lá teu canal, as sugestões e tal. Mas eu preciso que vocês deem esse like para poder também chegar a outras pessoas que ainda não estão inscritas. E como a gente pode fazer isso? Deixando like, se inscrevendo, compartilhando, né, amados? Eu tô chegando ainda em 10%, né, do tempo que era para ser assistido. Eu preciso chegar na meta de 4.000 horas assistidas, né? E também na meta de 1.000 inscritos, né? Cheguei ontem com 150 inscritos, né? Eu preciso de 1.000 inscritos, né? E eu preciso também de que assistam os vídeos, né, até o final, senão não conta como assistido. Amém, amados? Então vamos para a nossa leitura, né? Louvado seja Deus. Eu quero resultados. Eu amo ver resultados. Eu não gosto de águas paradas, né? E por 2 anos eu fui muito limitada, né? Estive limitada e por causa de enfermidade, e eu não aceito mais isso pra minha vida, para ser paralisada, águas paradas, não quero mais isso pra minha vida. Então você me ajuda, né, com essa obra, com esse trabalho. Amém, amados? Uma vez eu recebi uma mensagem do YouTube que ele me daria, com 500 inscritos, eles me dariam um recurso. Esse recurso não é financeiro não, é um recurso de que? Ferramentas para poder trabalhar, né, melhor na divulgação do canal. Tem coisas que eu não tenho acesso ainda, porque eu não tenho a quantidade certa ainda de inscrito no canal. Amém? Vamos para a nossa leitura, louvado seja Deus. Antes de ler, vou fazer uma oração para que todo o mal caia por terra em nome do Senhor Jesus, porque eu vejo que há muitos impedimentos para assistir os vídeos, há muito desligamento também. E na palavra do Senhor, ela é uma riqueza tão grande que quando você for receber, você tem que trazer ela para o teu coração. Ela não pode ser uma palavra que você ouve com o ouvido e sai no outro, que ela venha ser vago, que ela venha ser como um sopro, mas assim, né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, amados, né? Ele é uma pessoa. E quando nós retemos a palavra do Senhor, né? Isso alegra o Espírito Santo de Deus e alegra o nosso espírito, que é ligado ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos reter a palavra de Deus. Não podemos
deixar ela vir vagamente e ir embora. Não, nós precisamos reter, tomar posse, né, guardar na nossa memória. Então, mas há um espírito contrário, que é o do Espírito Santo de Deus, há um espírito contrário, né? Tudo Satanás, ele luta, né? E qual é isso? Ele só tem abertura através de nós mesmos, tá, amados? Que ninguém pode contra o nosso Deus. Mas se nós demos legalidade e sermos fracos, acabamos perdendo a nossa bênção. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que tire tudo de ligação, para que a gente receba essa palavra da parte de Deus e guarde na tábua do nosso coração. Porque a palavra que vai ser falada aqui não é a palavra que procede de mim, Jennifer, mas procede da boca do Senhor, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. É a voz do Senhor na terra. Amém, amados? Quem acredita na Bíblia sabe do que eu estou falando. Agora, se não acredita na Bíblia, esse canal, ele infelizmente, não poderá te ajudar, né? Somente o Espírito Santo de Deus para te transformar e se revelar a você, né? Na verdade, esse canal pode te ajudar sim, porque a palavra de Deus é a manifestação de Deus na terra, né? E ela nos julgará, ela que nos convence, ela que tem poder para transformar vidas. Ela me transformou para honra e glória do Senhor. Conheço Jesus desde menina, sim, chorei para estar no escuto desde menina. Meu pai mandava me buscar cedo na igreja, eu não ficava até o final, até o término. E eu amo meu Jesus desde pequena, mas a maturidade, ela vem com o tempo, ela não vem quando você... Tem pessoas que, para honra e glória do Senhor, tem encontro com Deus desde menino, mesmo os pais sendo ímpios, né? Mas não foi o meu caso. Meus pais eram ímpios, a minha vida foi muito diferente. Um dia eu ainda deixarei um vídeo aí contando a minha história, né? E mesmo encontrando Jesus, tendo grande experiência, também me afastei do Senhor Jesus. E muitos dizem, não tem como se afastar de Jesus quando você conhece Jesus. Verdadeiramente existe uma coisa que eu conheci, que é nível de maturidade. Existe também nível de conhecimento com Deus, de intimidade com Deus. Ele sempre nos leva um nível a mais, né? E não é fácil, nunca podemos julgar a causa do outro, como nunca tivemos um compromisso com o Senhor, nunca tivemos um verdadeiro encontro com o Senhor. Não. A palavra de Deus é bem clara. Você que está de pé, cuida para que não caia. Então, não pode se dizer que a pessoa, ela não teve um verdadeiro encontro com Deus. Pessoas que têm um verdadeiro encontro com Deus podem sim se afastar do Senhor, né? Estamos no Setembro Amarelo. Sabemos que muitas pessoas têm perdido suas vidas, suas almas, né? Com um espírito de suicídio, né? Fazendo a pessoa tomar posições de tirar a própria vida. Amados, precisamos abraçar. Instruir sim, dentro da palavra de Deus, né? Instruir, ensinar, falar, para com isso, essa prática não agrada ao Senhor. Sim, devemos sim, mas devemos ouvir também, ouvir as pessoas. Poucos têm ouvido a voz das pessoas, né? Às vezes a pessoa está pedindo um pedido de socorro, através de uma expressão, ou através de ter parado de ir para um culto, né? Ou a pessoa ficou enferma. Às vezes que eu me afastei da presença de Deus, foi ficando enferma. E eu nunca recebia visita da igreja. Nunca. Era muito difícil isso ter acontecido. E eu me acostumei, tá, amados? Que teve uma época aí recente que eu fiquei doente, que eu preferia que a igreja não estivesse presente. Eu me acostumei a não querer ser vista como uma pessoa enferma, doente, uma pessoa que daria trabalho. Então, um resumo. São traumas que a gente vai trazendo de outros lugares. Eu peço até perdão para alguns que tentaram me ajudar de alguma forma. Não falaram diretamente, mas eu sei que teve pessoas que tentaram se aproximar em tempos que eu estive enferma, na minha gestação. Mas eu tive uma situação tão deplorável que eu preferia nem receber visitas, né, amados? Então, assim, mas os mais chegados, né, e que eram como irmãos para mim, que já me conheciam de longa data e que trabalhou comigo no nome do Senhor, esses conseguiram, né, acesso,
porque é complicado, né? Só sabe quem vive, não é verdade? E vamos começar nossa leitura. Os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com a alegria. Portanto, gozo do prazer, mas eis que também isto era vaidade. Do riso disse, está doido? E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração, como me daria o vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria e como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas, jardins, plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas, ovelhas, mais do que todos o que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda sorte. Engrandeci-me e aumentei mais do que todos o que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, que proveito nenhum havia debaixo do sol. Olha esse versículo 11, é tremendo, vou repetir. Olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Meu Deus. Então passei a contemplação da sabedoria, dos desvarios e da doidice, porque que fará um homem que seguir ao rei? O mesmo que hoje já fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que estutícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também então entendi eu que os mesmos lhes sucede a todos. Pelo que eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim, porque então busquei eu a sabedoria. Então disse no meu coração que também isto era vaidade, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. Porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá, e como morre o sábio, assim morre o tolo. Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu aborreci todo o meu trabalho, em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Quem sabe se será sábio ou tolo? Contudo, ele se assenhoreará de todo o meu trabalho em que trabalhei e em que me houve sabiamente debaixo do sol. Também isto é vaidade. Pelo que eu me apliquei a fazer que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, há um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua. Também isto é vaidade e grande enfado. Porque que mais tem um homem de todo o teu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Não é, pois, bom para um homem que come e beba, que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isto também eu vi que vem da mão de Deus. Por
Porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, e o dê ao bom perante a sua face. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Você vê que esse último versículo 26, acabamos que nem fizemos a oração, né, amados? O Senhor me diz, meu Pai, dá clareamento, Senhor Deus amado, em nome do Senhor Jesus, e discernimento, Pai, em nome do Senhor Jesus, em cima dessa palavra, amém. Ó, no 26, porque o homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria, dá a Deus conhecimento, dá a Deus alegria, né? Mas o pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe. Ajunte o quê? Tesouro na terra. E amontoe tesouro na terra. Mas olha a parte triste. E o dê ao bom perante a sua face. Ele não desfrutará do que ele amontoou, mas ele vai dar para o outro, né? Que é bom perante a face dele. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Então você luta para outro desfrutar. Isso daí eu vejo constantemente. Pessoas lutando. E elas mesmo não desfrutam do que ela lutou. Mas aos que o Senhor é bom diante dos olhos do Senhor, Ele dá sabedoria, Ele dá conhecimento e Ele dá alegria. Então isso quer dizer, se Ele dá alegria, Ele não vai dar aflição de espírito, como estava aqui Salomão, né? Mas eu acredito que Deus, Ele fez uma obra tão linda na vida de Salomão, que permitiu que ele passasse por tudo isso, deu corda para ele passar por tudo isso, né? Porque ele fez muito das suas vontades, das suas vaidades, ele se realizou em tudo. No primeiro capítulo eu já tinha falado sobre isso. Ele desfrutou de amigos, ele desfrutou de jardins, né? E olha que tem muito tempo que eu li esse livro, eu estou relendo novamente com vocês, né? Mas ele desfrutou de maravilhas. Vinham presentes de todos os lugares para ele, pedindo um conselho, porque ele era homem sábio, um homem de conhecimento. E aqui o Senhor ele tem para mim e para você, amados, sabedoria, conhecimento, alegria. Nele, simplesmente nós temos que estar disposto a realizar a vontade do Senhor. Realizar a vontade de Deus, muitas vezes vamos negar as nossas vontades, vamos negar as vontades terrenas, porque nós queremos alcançar o propósito na qual Deus nos colocou. Por muitas vezes eu já neguei as minhas vontades, sim, para lutar por vidas, por almas. E eu também deixei de obedecer a Deus, que é um fundamento, por amor a pessoas, para estar ali aos cuidados. Até que o Senhor falou, eu cuido, você não confia em mim? Essa confiança, você tem fé, mas duvida? Não é a confiança. Então eu escolhi obedecer ao Senhor. Foi muito doloroso, mas eu precisei passar por isso e verdadeiramente confiar no Senhor e colocar nas mãos dele. Porque o Senhor tem falado, amados, que é melhor obedecer do que sacrificar. E nisso eu sacrifiquei. E vinham muitas dores, muitas enfermidades, muitas respostas, orações sem respostas, porque eu estava na desobediência. Mas por quê? Só porque eu amava muito aquelas pessoas e eu queria ajudá-las? Não. Porque aquilo era uma vaidade. Mas como ajudar uma vaidade? Eu quero ver aquelas pessoas salvas, mas eu não me submeti a algo primordial, que era obedecer ao Senhor. Eu não me submeti ao que Deus mandou eu fazer. Eu não me submeti à vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é primordial. Servir ao reino de Deus é você ouvir a voz do Senhor, é ouvir a voz do bom pastor. Não é você querer tomar posição com suas próprias mãos, sem direção, por causa de achismo, porque você acha que isso que vai dar certo, isso que vai funcionar. Não é assim. Não é assim que Deus trabalha. Isso
mesmo eu lutando por coisas que não são terrenas, amados. Eu estava lutando por almas. Quem dirá pessoas que só têm buscado amontoar riquezas? Como o título fala, os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Realmente, elas podem até dar por um momento, mas a alegria do Senhor, ela não traz, não. A alegria é algo permanente, que não importa se os dias são bons, se os dias são ruins, se são dias provados, né? Sabe que dia provado são aqueles dias de peleja, né? Se são dias maus, aqueles dias que a gente se vê assim, nossa, como vou resolver essa situação? Só que a gente lembra que tem um Deus e se alegra. Alguns até dizem, é louco, é louca. Mas isso é o que agrada o coração do Senhor. Deus, ele pega as coisas loucas mesmo, amados, para confundir os sábios. Deus, ele pega aquele que ninguém dá nada. Ele pega. Deus, ele escolhe e capacita. Ele não escolhe, ele não pega um que já está capacitado. Ele escolhe e capacita. Então não podemos diminuir nenhum pequenino. Quando nós amamos, nós devemos amar verdadeiramente, a ponto até de se afastar das pessoas. Mas certa vez o homem falou assim, eu amei tanto essa mulher que eu deixei ela por amá-la. Porque ela não gostava de mim, ela amava... Não é que ela amava, ela tinha outras prioridades. E esse homem falou isso, né? E isso é um fato, amados. Muitas vezes nós vamos deixar pessoas que amamos para seguir prioridades, para deixar ela seguir as prioridades dela. Porque quando você ama de verdade, você até aceita que aquela pessoa não esteja próximo de você. Por exemplo, hoje em dia você vê várias pessoas namoradinho com namoradinha, matando, uma coisa louca. Como assim? Se realmente amasse, deixaria a pessoa ser feliz com outra, escolheu uma outra pessoa, se verdadeiramente fosse amor. E isso acontece em outros ciclos familiares também. Uma mãe que diz que ama seus filhos, mas não deixa seus filhos viverem suas vidas, né? Deus diz que nós devemos, a esposa se ajunta ao seu marido, né? E o marido deixa a sua família e faz uma nova família. O esposo, ele deixa a casa do pai e da mãe e se une à mulher e faz uma nova família. Mas por muita vaidade, tem pais que nem abençoam seus filhos. Pelo contrário, até amaldiçoa. Tá? Repreendido o nome de Jesus. É antibíblico isso, sabe? Isso é anti-Deus, anti-amor. Só o sangue do Cordeiro. Você tem que abençoar. Se você ama, você tem que saber a hora de abraçar e a hora de deixar de abraçar. Se você ama, você tem que saber que às vezes o melhor para aquela pessoa não é ela estar colada com você, mas você tem que saber também liberar. Amém? Eu tô com meu filho, vai fazer 18 anos, eu tenho orado para que o Senhor separe uma esposa para ele, né? Uma noiva, uma esposa, né? E Deus já me deu algumas coisas já a respeito da pessoa que viverá com ele, né? E eu sei que Deus tem uma obra linda para honrar e glória o nome dele. E eu entendi que meu filho, ele não vai estar muito próximo de mim. E olha que nós somos muito compatíveis como mãe e filho, mas também somos muito compatíveis em relação... Eu peço oração, ele ora, ele traz uma palavra pra mim, sabe? Bate com o que eu orei. Ele tem sido meu companheiro, né? Porque o meu marido trabalha viajando e meu filho, ele jejua, ele ora, ele traz uma palavra, Deus usa ele tremendamente. Mas eu sei que o chamado dele não está entrelaçado em trabalhar junto comigo, né?
Escureceu a tela. Eu sei que o chamado do meu filho não está entrelaçado junto com o meu chamado. Nem sei se ele congregará junto comigo quando ele se casar. Nem sei se isso acontecerá. E eu tenho que escolher o quê? Eu não tenho que escolher nada. A vontade de Deus tem que ser feita. Então, toda vez que eu sei que a minha vontade está sendo feita, eu entendo que isso é uma vaidade. Então, se eu quero alcançar aquela pessoa para Jesus, e Deus está falando, você precisa se afastar para alcançar ela, para que eu alcance ela. Eu vou me achegar a ela quando você se afastar. E você não dá ouvido, que foi o meu caso, de não dar ouvido ao Senhor, é vaidade, amados. Isso não é amor. No momento que eu me afastei, fazendo a vontade do Senhor, eu entendi que eu estava amando mais do que nunca. Eu estava cuidando mais do que nunca, ainda que afastada. Porque eu resolvi confiar no Senhor. Então não podemos confiar em nós mesmos. Você está vendo aqui dentro da palavra do Senhor, homens se deleitando do serviço do teu trabalho, das porções, do resultado do trabalho, mas não tinha a plenitude, a alegria de Deus. Por quê? Porque a confiança estava nas mãos, não estava em Deus, estava nas próprias mãos. A minha confiança sua tem que estar no Senhor. Os nossos prazeres terrenos e as nossas felicidades, né, momentâneas, né, através das riquezas, elas podem ser eternas. Elas não precisam ser passageiras. Davi é um exemplo. O prazer dele era meditar noite, dia e noite na palavra de Deus. O prazer de Davi era estar na casa do Senhor. Porque Davi, ele entendeu que ele não era nada sem Deus. Há um ditado antigo que diz Deus sem mim é Deus e eu sem Deus sou nada, né? E isso é um fato, é uma verdade, é uma matemática exata, amados. Porque Deus está aqui. Tira a Jennifer, Deus continua sendo Deus. Agora, eu estou aqui, eu tenho um Deus comigo, mas se tirar Deus de mim, o que sobra? Não sobra nada, amados. Não sobra nada. Há pessoas que ajuntam tesouro na terra e não ajuntam nada no céu. Não ajuntam nada no reino de Deus. Pelo contrário, se fadiga trabalhando. E quando se trata de trabalho, amados, não está dizendo somente trabalho de sol a sol, trabalho de executivo. Também se está falando também trabalho na obra de Deus, por que não? Muitos têm se fadigado na obra do Senhor, muitos fazem aquele ritual de estar sempre em todos os cultos, mas o seu coração não está voltado a fazer a vontade de Deus, mas está entregue a fazer as suas próprias vontades, seus deleites. Deus não é mordomo para atentar a sua oração. Você precisa tomar uma posição e estar atento a ouvir a voz do Senhor, o que Deus tem pedido para você. Deus requer algo de você especial, Deus requer algo de você. Você precisa de renunciar, você precisa. Aqui Salomão, ele se ajuntou a mulheres que Deus falou para ele não se ajuntar. Porque Deus já sabia que ele acabaria se inclinando a pecar. Ele se misturou com mulheres que adoravam outros deuses. E ele mesmo financiou altares a outros deuses. Porque essas mulheres pediam, levanta um altar para o meu Deus. E esses deuses, né, D minúsculo, tinham seus altares. Salomão estava financiando isso. O rei estava financiando isso. Então, amados, Deus também quer algo especial de mim e de você.
Sabe o que que é? A que voz você tem dado ouvido? Você tem ouvido a voz de homens? Ele se inclinou a fazer as vontades de suas esposas, levantando altares de deuses pagãos, mas não ouviu uma palavra que Deus falou para não se misturar com um tipo de mulheres que adoravam outros deuses. Ele ouviu a voz da sua vaidade e futuramente das suas mulheres. Queira hoje, amados, fazer a vontade de Deus para que você não venha ter um coração tão triste como Salomão. Como pode um homem tão sábio não alcançou a alegria que ele buscava? Um vazio tremendo dentro de Salomão. Há um vazio. Por quê? Que homem precisa de 1000 mulheres? Ele preenchia com vaidades todo o vazio que ele sentia. Eu vejo pessoas preenchendo vaidades com uma mulher. Salomão, ele podia ter mais, né? E naquela época era legal casar, né? Esse aí já é um outro assunto, é cultura, é tudo mais, né? Poderia casar com várias mulheres. Amados, precisamos escolher que voz nós estamos dando ouvido. Precisamos analisar que voz temos dado ouvido. Existem 3 tipos de voz. Existe a voz da multidão, a voz do mar revolto, a voz daquele que quer nos paralisar, daqueles que querem nos ajudar. Eles até acham realmente que estão querendo, mas não estão. Existe essa voz. A essa nós não devemos dar ouvido. Existe a voz interna também. Uma voz interna, pessoal, humana, limitada como somos, aonde temos muitas dúvidas, aonde entra o eu, aonde entra o medo, a ansiedade. A essa voz também não devemos ouvir, porque a palavra do Senhor diz: lança sobre mim as suas ansiedades. Deus, ele quer cuidar dos seus problemas. Deus quer cuidar dos seus temores. Deus quer cuidar de você. Deus não quer que você ande sem direção. Deus tem um pastor para você, que é Jesus. Você não estará só com um guia, que é Jesus. Então, a voz do eu, você também não deve ouvir. Mas há uma voz, amados, a essa você deve ouvir, que é a voz do Espírito Santo de Deus. E essa voz, quando você ouve, você não duvida. Quando você ouve, você não tem dúvida. E essa voz diz: vai, rompe, vai, estou contigo. Essa voz testifica com o teu espírito, porque você deu abertura para o Espírito Santo de Deus. E ele habita em você, ele habita em mim. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E ele quer fazer morada. Mas ele não habita em qualquer lugar. Você precisa abrir caminho para ele entrar. Você precisa dizer: vem, Espírito Santo, faça morada em mim. Limpa, tira tudo do lugar. Limpa, faz aqui a tua morada. Louvado seja Deus. Você é um tabernáculo. Você é o templo. Você é a morada do Espírito Santo. Não tenha dúvida de que Deus tem uma grande obra na tua vida. Pode faltar. Dessas coisas que são vaidades, os prazeres e as riquezas, podem faltar. Mas não pode faltar o Espírito Santo de Deus na tua vida. A presença do Senhor na sua vida. Não pode faltar. É isso que te dá vida, que te dá alegria. Deixa teu rosto coradinho. É isso que traz vigor para você. É isso que te dá vontade de um novo dia, de querer um novo dia, de trabalhar, seja qual for o serviço, seja o serviço braçal, seja o serviço executivo para o sustento, ou seja, na obra do Senhor, seja qual for o serviço. É Ele que nos motiva a estar aqui, por exemplo, como estou trazendo essa mensagem da parte de Deus.
Amém, amados? Vamos finalizar. Esses vídeos de Eclesiastes ficarão grandes, sim. Você não precisa assistir de uma vez. Para quem chegou até aqui, não fica triste, não reclame do tamanho do vídeo. Assista um pedaço agora, assista outro depois. Eu vou ser bem intensa nesses vídeos do livro de Eclesiastes. Tá bom, amados? Pretendo entregar todos os 12 capítulos antes do ano terminar, com certeza, né? Não quero ser prepotente, né, em dizer que eu posso, não. Mas no Senhor, se Ele me permitir, entregarei antes do final do ano os 12 vídeos de Eclesiastes. Peço desde já, compartilhe esse vídeo, não deixe de compartilhar, tá bom? Vou estar enviando entre 3, 4 vídeos por mês, antes de terminar o mês de dezembro, amém? Então vamos lá para o nosso momento de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua presença. A Sua presença, Pai, é magnífica, Pai. Ela é notória. A Tua presença é o que nós precisamos para nossas vidas. Sem o Senhor não somos nada. Mas, Pai amado, ao som das canções, das notas, sentimos a Sua presença. Ao som, meu Pai, da Tua palavra, meu Pai amado, Deus querido, somos transformados. Queremos vida, queremos viver para um propósito, não queremos ser uma árvore sem dar frutos. Faz de nós, meu Pai, árvores frondosas. Faz de nós, Senhor Deus querido, algo útil, que venhamos frutificar, que venhamos, meu Pai Deus querido, romper, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Romper no sentido de não querermos ver as muralhas, nós não queremos ver aquilo que tem nos paralisado, seja ela as nossas próprias vontades, seja ela a voz da multidão, seja ela a nossa própria voz. Tira os temores e os temores de dentro de nós, Senhor Deus querido. Mas que nós venhamos crescer em reverência a Ti, em adoração, em temor e tremor a Ti, Senhor Deus querido, em nome do Senhor Jesus. Aumenta a nossa fé, Senhor, porque até a fé vem de Ti. Aumenta, Senhor, os nossos dons, Pai Deus querido, para uma grande obra. Multiplica nossos talentos, multiplica, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Faça o Teu querer, a Tua vontade, Senhor. Meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus, vidas já estão testemunhando, meu Pai, transformações, bênçãos, meu Pai, através deste canal. Muito me alegra o coração, meu Pai, que o Senhor tenha feito uma obra, meu Pai. Ainda que não seja uma vitrine, meu Deus querido, para muitos, mas está chegando ao meu coração as bênçãos para a vida das pessoas, e isso alegra meu coração, e o Senhor me impulsiona com isso. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha impulsionar cada um que está me ouvindo também, meu Pai, que está iniciando uma obra, algum trabalho, alguma coisa, Deus querido, que não venha desistir, mas que venha perseverar, porque aquele que vence é aquele que persevera, aquele que não para no caminho, mas é aquele que vai com constância, aquele que continua, aquele que quebra a barreira, aquele que nem enxerga a barreira, aquele que está olhando, Pai, não com os olhos carnais, mas olhando com os olhos espirituais, não vivendo por vista, mas vivendo, meu Pai amado, pela fé, meu Deus. Assim, Pai, somos nós, porque sabemos que tudo que está nessa terra passa, essas felicidades momentâneas, esses prazeres, Pai amado, Deus querido, e riqueza, Senhor Deus querido, não é nada nesta terra, mas que nós venhamos, meu Pai amado, nos alegrar, ter prazer na Tua presença e também juntar tesouro no céu. Não que seja, Pai amado, Deus querido, nós sabemos, pecado, a prosperidade terrena jamais. Eu, inclusive, Deus, eu quero pedir, Pai, a prosperidade sobre nossas vidas, meu Pai. A todos, meu Pai, Deus amado, Deus querido, que de alguma forma estão participando desse canal, de uma forma direta ou indireta. Em nome do Senhor Jesus, abençoa de uma forma sobrenatural. Faça deste canal, meu Pai, um portal de bênçãos, meu Pai. Não somente para a minha vida, mas para todos que venham receber. Em nome do Senhor Jesus. Bênçãos, meu Pai amado, que venha atingir, Deus querido, no íntimo, meu Pai amado, que nós vamos reconhecer que sem Ti nós não conseguiríamos. Faça, meu Pai, Teu sobrenatural em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, esteja em concordância com essa oração, para você também receber esta bênção, em nome do Senhor Jesus. Eu assim te agradeço. Concordância, amados, porque o que está ligado na terra liga no céu, então você precisa estar em concordância comigo nessa oração, amém? Em nome do Senhor Jesus, receba a tua bênção, eu recebo a minha bênção, em nome do Senhor Jesus, amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.